No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer esse modelo de touca de tricô no ponto quadradinho. Vocês podem usar ela assim, dessa forma caidinha, ou se vocês preferirem, dá para usar também mais apertadinha na cabeça. É só vocês dobrarem essa parte aqui da barra, que aí ela vai se ajustar e ficar bem encaixadinha. Eu gravei e editei esse vídeo com muito carinho, eu espero que vocês gostem. E agora eu vou deixar vocês aqui com a nossa aula, com o nosso passo a passo. Para fazer essa touca, a gente vai precisar de agulhas de tricô no número 4,5 para fazer a barra e também no número 6 para a gente fazer a parte do ponto fantasia. Se vocês não tiverem a agulha número 6, vocês podem usar a 5,5, não tem problema. A gente vai usar também uma agulha de tapeçaria para costurar, uma tesoura e o novelo de lã da preferência de vocês. Um novelo de lã que seja compatível aqui com a agulha de tricô maior, a 5,5 ou a 6. Vou deixar para vocês aqui as informações do novelo que eu tô usando, vou deixar logo aqui no cantinho, caso vocês queiram fazer uma touca exatamente igual a minha. Começando com a agulha da barra, a agulha 4,5, a gente vai montar 86 pontos aqui na agulha de tricô. 86 pontos montados e agora a gente vai trabalhar o ponto barra 2 por 2. Só que a gente vai ter pontos de borda nesse trabalho para a gente poder costurar lá no final. Por isso, o primeiro ponto a gente vai só passar para a agulha sem fazer. Ó, vou pegar ele aqui e vou passar dessa forma. Depois a gente vai fazer 2 pontos em ponto tricô. Ó, pega aqui pela frente e faz um ponto em tricô e mais um ponto em tricô. Joga a linha para trás pra gente poder fazer agora 2 pontos em ponto meio. E aqui 2. 2 pontos em ponto meio. Volta com a linha para frente para continuar a sequência. 2 pontos em ponto tricô. 2. Põe a linha para trás e faz 2 pontos em ponto meio. E vai seguindo aqui essa sequência da barra 2 por 2 até lá o final da carreira. Finalizando a carreira, 2 pontos em ponto tricô, agora são 2 pontos em ponto meia, só que o último ponto de borda a gente também vai fazer em ponto meia, por isso, essas carreiras aqui da barra a gente vai sempre terminar com 3 pontos em ponto meia, só aqui no final, tá, gente? Virando o trabalho, a gente vai repetir exatamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer, tá? Vou fazer o comecinho aqui, que é passar o ponto de borda e começar a sequência de 2 pontos em tricô. 1, 2 e 2 pontos em ponto meia. 1, 2. 2 pontos em ponto tricô e 2 pontos em ponto meia. Tá? A gente vai seguir essa sequência até lá o final, lembrando que no finalzinho a nossa sequência vai ser, ó, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô e 3 pontos em ponto meia, porque tem aqui o ponto de borda. A gente vai seguir essa sequência aqui, gente, por 13 carreiras. A gente já fez uma lá, a primeira, agora a gente precisa fazer mais 12 para totalizar 13 carreiras. Quando eu terminar aqui as minhas 13 carreiras, eu vou voltar para contar aqui com vocês as 13 carreiras e para fazer a próxima carreira, que vai ser a carreira de aumentos. Terminei as 13 carreiras, vou mostrar aqui para quem não sabe contar as carreiras em tricô, tá? Como é que a gente vai contar? A gente vai abrir aqui o trabalho para contar pelos pontos em tricô, que é mais fácil. Então, aqui, essa faixa inicial aqui, que é quando a gente botou os pontos, a gente não conta. Então, vou colocar o meu dedo aqui para não atrapalhar e vou começar na primeira correntinha de tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 pontos em ponto tricô. Os fiozinhos, tá? Só para vocês saberem, estão um de cada lado, o fio inicial e o fio que a gente tá usando agora. Isso quer dizer que a gente tá numa carreira ímpar, tá? A gente recém fez a carreira número 13. Agora, na carreira número 14, a gente vai aumentar alguns pontos pra gente poder fechar ali a contagem dos múltiplos do nosso ponto fantasia. O ponto fantasia que a gente vai utilizar nessa touca é múltiplo de 10, então a gente precisa ter pontos que sejam múltiplos de 10 mais 2 pontos de borda. No caso, como a gente tem 86 pontos na agulha, a gente vai aumentar de forma que chegue a 92 pontos. Para isso, a gente vai aumentar 6 pontos. Esses aumentos a gente vai fazer aqui no decorrer da carreira, tá? Bem assim no momento que vocês acharem melhor, mais apropriado, e também o momento que vocês acharem que é mais fácil, que é mais tranquilo de fazer. Eu vou demonstrar aqui a forma que eu costumo aumentar, que eu gosto de aumentar. Quem já viu os meus vídeos sabem como funciona, mas quem não conhece ainda, vem comigo que a gente vai aumentar agora. Continua no esquema do ponto barra 2×2, tá bom, gente? Então, passo de borda, vou fazer 2 pontos em tricô. E aqui nessa duplinha de pontos em ponto meia é que a gente vai fazer o aumento. Bem aqui no meio, gente, tá? Vai sair o aumento aqui do meio entre esses 2 pontos em meia. Eu vou fazer o primeiro ponto em meia normalmente e aqui eu vou fazer um aumento. Esse aumento eu vou pegar nessa perninha de baixo, ó. Aqui tá o meu ponto e eu vou pegar nessa perninha de baixo aqui por trás. Eu vou puxar ela, tá vendo? É só isso, ó. Vou fazer de novo aqui, ó. Eu vou puxar ela aqui por trás, assim. E aí eu vou colocar essa agulha aqui da esquerda aqui na frente para poder fazer um ponto em meia. E aqui pela perninha de baixo a gente puxou, criou um ponto novo, que é o aumento. Esse próximo aqui é o ponto meia, normal, né? Que a gente vai fazer normalmente. E aqui, ó, a gente fez um aumento bem invisível, gente, olha só. Pelo outro lado também fica bem direitinho 3 pontos em ponto tricô. Eu gosto desse aumento porque ele deixa bem perfeito aqui o trabalho. Um aumento já foi, agora a gente precisa fazer mais 5 aumentos aqui no decorrer da barra. Eu vou fazer aqui mais alguns pontos, opa, peraí. Eu vou fazer aqui mais alguns pontos, 2 tricô, 2 meia, 2 tricô, e aqui eu vou fazer mais um aumento com vocês. O primeiro ponto em meia eu faço normalmente e aqui entre os dois da duplinha eu vou pegar o fio de trás, vou puxar aqui com a outra agulha para poder fazer, para poder criar um novo ponto em meia. E o ponto em meia normal aqui da duplinha. Já tenho 2 aumentos. Eu vou seguir fazendo esse aumento, gente, no decorrer aqui da carreira. Eu vou tentar deixar bem espaçado, fazer um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, até totalizar 6 aumentos. Vou fazer aqui rapidinho e já volto. Finalzinho da carreira de aumentos e eu deixei para fazer o último aumento aqui junto com vocês. Ó, tá aqui a duplinha de meia, vou fazer o primeiro ponto e vou puxar o aumento aqui entre o primeiro e o segundo, aqui por baixo. Faço aqui esse ponto que eu puxei em ponto meia, o ponto meia da dupla e o ponto de borda em ponto meia. Gente, lembrando que vocês não precisam aumentar os pontos no mesmo lugar que eu, tá? A gente só precisa aumentar pontos, aí vocês aumentem onde vocês acharem melhor. Antes de começar agora o ponto fantasia, que a gente vai virar o trabalho aqui. Agora a gente tem 14 carreiras já no trabalho. Antes de começar só, não esqueçam de contar quantos pontos vocês têm na agulha. Essa daqui é uma grande dica, gente, porque se vocês tiverem um pontinho a mais ou um pontinho a menos, não vai dar certo o ponto fantasia. Então, vocês precisam estar com 92 pontos aqui nesse momento pra gente iniciar o ponto fantasia. O ponto fantasia que a gente vai usar nessa touca tem uma sequência de 12 carreiras, tá, gente? Parece ser muito, parece ser difícil, mas não é, tá? A gente vai conseguir ir fazendo só olhando aqui na prática, tá? Mas só pra vocês saberem aqui, que eu sei que vocês gostam de saber como funciona o ponto,
ele tem uma sequência de 12 carreiras. Sendo que a primeira e a segunda carreira aqui a gente vai fazer ponto malha. Ou seja, a gente vai começar fazendo a primeira carreira toda em ponto meia. Depois, na carreira de trás, a gente vai fazer o ponto em tricô. Mas eu vou fazer aqui junto com vocês. Primeira carreira do ponto fantasia, já vamos trocar de agulha. Então, pega aí a tua agulha número 6, que esse é o momento que a gente vai agora começar a usar ela. O ponto de borda segue fazendo para sempre até acabar a touca. Então, ó, só tira o primeiro, sem fazer, joga a tua linha para trás e vamos fazer aqui todos os pontos em ponto meia. Meia, meia, só pontos em ponto meia até lá o final da carreira. Final da carreira, todos os pontos em ponto meia. Agora a gente vai virar o trabalho e pegar a outra agulha número 6, tá? A gente não vai mais usar a agulha 4,5 e vai fazer essa carreira aqui de pontos tricô, tá? Toda ela em pontos tricô, fora os pontos de borda, que é sempre o mesmo esquema. O primeiro passa para agulha, segue fazendo pontos tricô aqui no decorrer de toda a carreira até o penúltimo ponto, finalizando pontos em tricô, e o último ponto de borda é em ponto meia, que a gente tá criando uma borda aqui para fazer uma costura lá no final. Essa daqui, gente, foi a carreira número 2 da sequência, que eu disse para vocês que tem uma sequência de 12 carreiras, né? Agora, aqui na próxima carreira, a gente já vai começar a trabalhar os quadradinhos do ponto fantasia. Lembrando que a gente tá pelo lado da frente do trabalho, tá? Que é quando esses dois fios aqui estão pro mesmo lado. Então, aqui a gente vai começar a sequência. Eu já quero mostrar pra vocês que a gente vai ter aqui umas laçadas. A gente vai ficar uns fiozinhos aqui e eles sempre vão ficar pra trás do trabalho, tá? Pra poder ficar o desenho bonito aqui pelo lado da frente. Então, aqui já no começo eu passo o ponto de borda e eu vou colocar esse fio aqui lá pra trás, porque a gente já vai fazer essa primeira laçada, tá? Pra isso, a gente vai passar 4 pontos para outra agulha aqui, para essa agulha da direita, sem fazer. A gente vai só passar eles para cá. Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Passei os 4 pontos. E esse fio que eu deixei aqui atrás, eu vou vir com ele para frente aqui, ó, desse jeito assim, ó, fazendo essa laçada que eu falei para vocês. E ele vai ficar aqui atrás desse jeito aqui, tá? Agora, com o fio aqui na frente, eu vou fazer 6 pontos em ponto tricô. 6. Opa, peraí. Soltou. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou repetir esse processo, que é 4 pontos sem fazer e 6 pontos em tricô. 4 sem fazer, 6 em tricô. Só que quando for fazer os pontos sem fazer, a gente vai colocar essa linha pra trás, tá? Pra poder cruzar lá atrás. Aí eu vou passar os 4, 1, 2, 3, 4, e vou puxar o fio aqui pra frente, fazendo essa laçada. Pronto, agora sim eu posso fazer os 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, põe a linha pra trás, pega aqui 4 pontos sem fazer. 1, 2, 3, 4. Puxa o fio aqui pra frente e faz 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E novamente, o fio para trás, 4 pontos sem fazer. Aqui, gente, um detalhe que eu quero falar para vocês. Não puxem muito aqui esse fio, tá? Porque senão ele vai ficar muito aqui apertado e o ponto vai ficar muito apertado. Então, deixa bem natural, também não deixa muito solto. Faz naturalmente como eu tô fazendo aqui. Só puxa aqui o fio
e faz 6 pontos em tricô, tá? O que eu quero dizer é, não apertem muito, nem deixem muito solto. Façam um tricô normal, como vocês estão acostumados a fazer. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, falta mais um. 6. E eu vou repetir aqui essa sequência até o final da carreira, tá? Eu vou fazendo aqui esses 4 pontos sem fazer, puxar o fio e fazer 6 em tricô até lá o finalzinho. Última sequência da carreira, 3, 4, vou puxar o fio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos em tricô e o ponto de borda a gente vai fazer em ponto meia, tá? Essa daqui é a sequência da primeira carreira, na verdade da terceira carreira, né, da ordem desse ponto, mas eu digo primeira carreira do quadradinho. Eu vou virar o trabalho e agora, gente, eu vou acompanhar o ponto. Pelo lado do avesso aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, eu consigo ver que logo no começo, depois do ponto de borda, eu vou ter 6 pontos em meia, tá? Que foi os 6 pontos que eu fiz em tricô pelo lado da frente. Então, eu vou acompanhar o meu ponto. Pelo lado do avesso fica o ponto de borda, põe a linha pra trás e eu vou acompanhar aqui esses 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu consigo ver que tem essa laçada que eu fiz, olha aqui, a linha que ficou, que a gente fez a laçada. Então, eu preciso fazer novamente aqui essa laçada para acompanhar o ponto, tá? Para ficar os risquinhos. Então, para fazer essa laçada, eu vou trazer a minha linha para frente e vou deixar 4 pontos sem fazer, igual lá na frente. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos sem fazer. E agora eu vou vir com o meu fio pra cá, pra fazer a laçada, aqui dessa vez pela frente, pra acompanhar o ponto, gente, pra ficar 2 fiozinhos, ó. Faço a laçada, venho com a linha pra trás, pra poder fazer agora 6 pontos em ponto meia, acompanhando aqui, ó, o meu ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente a mesma coisa, ó, cheguei aqui no momento de fazer os 4 pontos sem fazer, então, vou trazer a minha linha pra frente, vou passar os 4 pontos, 1, 2, 3, 4, vou fazer aqui a laçada pra ficar o fiozinho aqui no avesso e 6 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, segue a sequência. Traz a linha pra frente, 4 pontos aqui sem fazer, põe a linha pra trás e 6 pontos em ponto meio. Segue aqui essa sequência até lá o final da carreira. Terminando aqui a sequência pelo lado do avesso, ó, 6 pontos em meia, os últimos 4 aqui, põe a linha pra frente, passa eles sem fazer, vem pra trás aqui e o último ponto de borda faz em ponto meia. Carreira do avesso finalizada. Agora a gente vai virar o trabalho e vai fazer novamente o que a gente tinha feito aqui pelo lado da frente, tá, gente? Que são os 4 pontos sem fazer, passa a linha e 6 pontos em meia. Vou fazer o comecinho com vocês, tá? Pra vocês poderem acompanhar aqui o passo a passo, pra gente fazer juntinho e vocês não se perderem. Mas é só repetir. Ponto de borda sem fazer, põe a linha pra trás, tá? Pra gente acompanhar aqui, ó, o fiozinho. Fazer mais um tracinho. 1, 2, 3, 4. Puxa ele pra frente, faz aqui essa laçada e 6 pontos em ponto tricô pra acompanhar aqui o ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Põe a linha pra trás, passa 4 pontos sem fazer, ó, acompanhando o ponto.
volta com a linha pra frente, olha aqui como é que tá ficando, atrás no lado do avesso, e faz 6 pontos em tricô. Finalizando a carreira aqui com os 6 pontos em ponto tricô e o último ponto de borda em ponto meia. Virando aqui do lado do avesso, agora a gente vai repetir, acompanhar o ponto novamente para totalizar aqui 4 carreiras do nosso quadradinho. Então, eu consigo ver por aqui que tá no momento de eu fazer a laçada pela frente, tá? Acompanhando o ponto, eu vou começar aqui com 6 pontos em ponto meia. Faz o ponto de borda, põe o fio para trás e 6 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora aqui, olha aqui o fio. Pelo lado do avesso, o fio fica aparente, então eu tenho que trazer ele pra frente, passar os 4 pontos sem fazer, 4. Fazer aqui essa laçada pela frente, que ele fica aparecendo aqui, e 6 pontos em ponto meia. Só acompanhando o ponto, é só a gente ver embaixo, tá? Como que o ponto aqui, ele tá falando pra gente, ele conversa com a gente, ele tá se apresentando aqui, ó. Se ele tá em meia, eu tenho que fazer em meia. Pelo menos aqui agora pra fechar, né, esse quadradinho. Fiz os 6 pontos em ponto meia, ó, 3, 6. Põe a linha pra frente, os 4 pontos sem fazer, 2, 4, passa a linha pra trás e 6 pontos em ponto meia. Segue aqui essa sequência até lá o final da carreira. Finalizando aqui, 4 sem fazer, faz aqui a laçada e o último ponto em ponto meia. Aqui, gente, ó, o jeito que tá do lado do avesso e do lado da frente. Aqui a gente finalizou o primeiro bloquinho, tá, de quadradinhos. Vocês podem ver isso contando aqui, ó. Olha só, aqui nos pontos em tricô. 1, 2, 3, 4. Em cada bloquinho vocês conseguem contar 4 carreirinhas de ponto tricô. Agora, a gente precisa dar um espaço para fazer o próximo bloquinho intercalado. Como é que a gente vai dar esse espaço? Fazendo uma carreira toda em ponto meia e no lado do avesso toda em ponto tricô. Sempre que a gente finalizar um bloquinho aqui de quadradinhos, para começar o outro, precisa fazer esse espaço aqui, senão não vai dar o efeito aqui bonito desse ponto, que ele é todo quadradinho. Então, aqui, quando eu tiver com esses 4, 1, 2, 3, 4, o bloquinho de quadradinho, eu vou passar o ponto de borda e vou fazer todos os pontos da carreira em ponto meia. Prontinho, todos os pontos em ponto meia. Agora, pelo lado do avesso, a gente vai fazer uma carreirinha aqui, toda de ponto tricô, fora os pontos de borda. Passa o primeiro e a partir do segundo aqui, eu vou fazendo os pontos em ponto tricô. Final da carreira em ponto tricô e só o último ponto aqui a gente vai fazer em ponto meia, tá? Pronto. Virando aqui o trabalho, a gente já tem aqui as 2 carreirinhas de intervalo, dá pra ver elas aqui bem direitinho, ó, tá? E agora a gente vai fazer mais um bloco de quadradinhos, só que a gente vai intercalar, tá? Então, olha só, se o meu quadradinho aqui, ele tá aqui, eu preciso fazer um quadradinho bem aqui no meio, tá certo? Olha só, vou mostrar pra vocês. Quadradinho, 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 quadradinho. Então, eu tenho que fazer bem aqui, ó, um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho e um quadradinho aqui no começo, tá? Pra gente intercalar. Antes de passar aqui exatamente como funciona a carreira, eu quero mostrar pra vocês por aqui, pelo meio, como ela funciona, pra vocês raciocinarem comigo, conseguirem entender o ponto, pra vocês não ficarem presas aqui a decoreba do ponto, como começa. Porque depois, se vocês se esquecerem como que começa aqui no comecinho, vocês vão... Se vocês se perderem aqui, vocês vão ter que desmanchar e voltar o vídeo. Então, vamos tentar entender aqui comigo pra gente poder aprender de verdade como que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer esse raciocínio a partir dos 4 pontos que a gente
faz aqui, não faz, na verdade, que a gente só passa, tá? Que fica esse desenho em ponto meia. Se esses 4 pontos estão aqui agora, eles precisam, para intercalar, tá aqui agora, certo? Só que eles ainda vão ser 4. E aqui a gente tem 6 pontos em tricô. Então, a gente precisa colocar esses 4 pontos bem no meio. Para isso, a gente tira um aqui dos tricô. E bem aqui, nesse meio aqui, gente, ó, vão ser os 4 pontos sem fazer com as laçadas. Bem nesse meio aqui. E aqui onde tem esses 4 que a gente precisa fazer tricô agora, a gente vai ter esses 4 e mais 2 aqui para fechar 6 pontos em tricô. Só que pra gente intercalar assim, a gente vai começar fazendo 5 pontos em tricô. Aí tu vai me dizer assim, Thay, mas a sequência são 6 pontos em tricô. Tudo bem. O ponto número 6 em tricô, ele vai ficar aqui no final da carreira, tá? Vai sobrar um ponto aqui que a gente vai fazer antes do ponto de borda, ele em tricô, para fechar com esses 5 aqui. Gente, esse é o raciocínio. Se vocês quiserem, vocês podem só anotar a receita na casa de vocês e seguir a receita escrita. Vou fazer aqui com vocês na prática agora, tá? Vocês peguem aí o tricôzinho e vamos fazer junto, que aí não tem erro. Fazendo a gente aprende melhor, é mais fácil, né? Então, vamos lá. Vamos passar aqui o ponto de borda e vai começar fazendo, como eu falei, 5 pontos em tricô, porque só esse comecinho que ele fica diferente. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora a gente tá aqui, ó, nessa parte aqui embaixo, tá o quadradinho de tricô, a gente vai fazer agora os pontos em meia aqui, sem fazer, no caso, com a laçada, pra intercalar. E ele vai ficar bem no meio aqui, gente, ó, nesses 4 aqui. Esse 1 que sobrou aqui vai fechar com o 6 em tricô daqui, e o outro tá aqui junto com esses 5 iniciais. Então, eu vou colocar o meu fio lá pra trás, vou passar 4 pontos sem fazer, 1, 2, 3, 4. Vou puxar o meu fio pra frente, tá? Esse emaranhado de fio fica sempre pra trás, nunca pra frente. E vou fazer agora a sequência de 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, bem no meio do quadradinho, eu vou passar os 4 pontos sem fazer. 4. Volto com a melinha pra frente e faço 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, põe a linha pra trás e passo 4 pontos sem fazer. Retorno com a linha pra frente e aqui agora vocês podem seguir a decoreba, gente, na cabeça de vocês. 6 pontos em tricô, 4 sem fazer. 6 em tricô, 4 sem fazer. Ou vocês podem sempre olhar aqui no trabalho isso que a gente vai intercalar. Se aqui eu tenho, olha só, aqui estão os meus 4 pontos em meia. Se eu tô intercalando, eu tenho que fazer os meus 6 em tricô, eu vou puxar um dessa lateral, mais um dessa lateral pra fechar os 6 pontos em tricô bem no meio. Que realmente é o momento aqui, ó, de fazer os 6 pontos em tricô. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, aqui, nesse meio aqui, que tem os pontos em tricô, eu pego os 4 que estão bem no meio aqui, que no caso aqui já vai começar, e faço essa função de passar o fio pra trás, pegar 4 pontos sem fazer, voltar com o meu fio pra frente e fazer 6 pontos em tricô. Finalizando, fiz 6 pontos em tricô, vou pegar 4 pontos, vou passar o fio pra frente e eu tenho 2 pontos na agulha. Lembra que eu falei pra vocês que no comecinho a gente fez 5 pontos em tricô? Que ia sobrar um no final? Então, eu vou fazer esse aqui em tricô e o último ponto de borda em ponto meio.
Agora que a gente intercalou aqui, quando a gente virar, é só a gente acompanhar o ponto. E a gente vai acompanhar ele até totalizar novamente ali as 4 carreirinhas do bloquinho do quadradinho. Mas vou fazer com vocês aqui, não se preocupem. Ó, o ponto de borda passa e o ponto aqui tá me dizendo o quê? Que tem um Vzinho. Se tem um Vzinho, eu tenho que fazer um ponto em meia, tá? Que é o que a gente fez em tricô aqui atrás, acompanhando um ponto em meia. Agora, eu tenho uma laçadinha. Se eu tô pelo lado do avesso e eu enxergo a laçadinha, eu tenho que trazer o meu fio, fazer os 4 sem fazer, não fazer, no caso, passar 4, fazer a minha laçadinha aqui pra trás, pra poder acompanhar o ponto, gente, ó, puxa aqui, ó os Vzinhos. Fazer 6 pontos em ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora, vamos de sequência. Linha pra frente, 4 pontos sem fazer. Linha pra trás pra deixar essa laçadinha. E 6 pontos em meia. Vou seguir a sequência, vou acompanhar o ponto aqui até lá o final da carreira. Final da carreira do avesso e eu termino acompanhando o ponto com os 5 pontos em meia da sequência, porque começou com 5 em tricô, só que eu tenho mais um em meia, que é o ponto de borda. Por isso, pelo lado do avesso, eu vou finalizar com 6 pontos em meia. Virando o trabalho, vamos continuar aqui formando o nosso bloquinho de quadradinho aqui. Então, eu vou acompanhar o ponto, que eu já fiz 2 carreiras desse bloquinho. Então, aqui eu tenho 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Posso ver que eu tenho aqui os 4 pontos sem fazer. Vou colocar o meu fio lá para trás, importante, tá? 1, 2, 3, 4. Para puxar para frente, porque as laçadinhas ficam pelo lado do avesso. E agora sim começa a sequência: 6 pontos em tricô, 4 sem fazer. 6 pontos em tricô, 4 sem fazer. Aí eu faço essa sequência aqui, só ir acompanhando o ponto. Eu vou vendo aqui, ó. Depois de fazer algumas, a gente consegue já acompanhar o ponto. O final da carreira, puxa, um ponto em tricô e um ponto em meia. Só acompanhar o ponto. Ó, gente, falta mais uma carreirinha para fechar aqui o bloquinho. Ó, 1, 2, 3. Falta mais uma para fechar o bloquinho aqui do quadradinho. Então, eu vou acompanhar o ponto aqui por esse lado. Essa carreira aqui eu não vou gravar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. É o ponto de borda, um ponto em meia, 4 sem fazer, aí começa a sequência. 6 em meia, 4 sem fazer, 6 em meia, 4 sem fazer. Lembrando que no final aqui, a gente vai terminar com 6 pontos em meia, que são 5 da sequência, porque tem um aqui no comecinho, e o ponto de borda. Então, vou fazer aqui essa carreira e já volto. Carreira finalizada e bloquinho de quadradinho finalizado também. Olha só, gente, aqui tá o meu bloquinho de quadradinho intercalado. Lembram que eu disse pra vocês que quando a gente termina um bloquinho de quadradinho, a gente não pode já fazer outro logo direto? Não, a gente precisa ter um intervalo aqui pra deixar o desenho bonito. Por isso, terminei de fazer o quadradinho, faz uma carreira inteira em ponto meia e pelo lado do avesso uma carreira inteira em ponto tricô, que é o que eu vou fazer agora, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou 4, hora das carreiras de intervalo. Ponto de borda e a carreira completa em ponto meia. Carreira em ponto meia finalizada, agora pelo lado de trás aqui do avesso, a gente vai fazer uma carreira em ponto tricô. Carreira do avesso em ponto tricô finalizada. Ó, pronto, fiz 2 carreirinhas, aqui pelo lado do avesso a gente vê 2 correntinhas, 1, 2, o último ponto de borda fiz em meia.
E agora a gente já fez aqui o intervalo, tá? Dá pra ver aqui que tem um intervalo. Agora sim a gente pode fazer mais um bloquinho aqui de quadradinho. Lembrando que a gente vai fazer ele intercalado. Só que agora vocês já aprenderam a fazer esse ponto, porque a gente já passou aqui as 12 carreiras de repetições. Agora a gente vai fazer aqui, gente, ó, essa parte aqui, ó, que começa com os pontos em meia. Então, eu vou passar o ponto de borda e já vou começar fazendo aqui 4 pontos sem fazer. Na verdade, não vou fazer, né? Vou fazer o comecinho aqui com vocês, não custa nada, né? Então, ó, tira aqui o primeiro de borda, põe a linha pra trás e passa 4 sem fazer. 2, 3, 4. Faz aqui a laçadinha por trás. E agora faz 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ó, gente, e aqui eu já vou começar a criar um novo bloquinho. E aí esse ponto funciona assim, a gente vai intercalando. Eu não vou gravar mais, gente, porque esse vídeo ele já tá muito longo. Eu tô gravando e vendo aqui a duração, ele tá imenso. Então é o seguinte, se vocês quiserem fazer toda essa toquinha comigo, acompanhando passo a passo, vocês vão voltar aí no capítulo que diz início ponto fantasia, que daí vocês vão acompanhar ali todas as carreiras do ponto fantasia e depois recomecem comigo aqui logo nessa primeira, que aí vocês vão fazer o primeiro bloquinho e o segundo, o primeiro e o segundo. Lembrando que sempre entre os bloquinhos a gente tem aqui 2 carreirinhas de ponto malha, meia na frente, tricô atrás. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que a gente vai conversando, tá? E eu vou tentando ajudar vocês de alguma forma. Agora eu vou subir aqui essa touca, vou deixar um tamanho mais ou menos assim. Quando ele tiver um tamanho que eu achar legal, eu vou retornar aqui para medir com vocês e pra gente fazer ali as últimas carreirinhas de diminuições e os acabamentos da nossa touca. Prontinho, já fiz a touca até um tamanho suficiente para poder finalizar ela. E eu vou mostrar aqui para vocês, vou medir com a régua, que eu finalizei com 26 centímetros. E a gente vai fazer agora 2 carreirinhas de diminuições para poder fechar a touca. Na primeira carreira de diminuição vai ser aqui por esse lado da frente e logo após fazer o último bloquinho de quadradinho. Ó, fiz aqui 4 carreirinhas para finalizar o quadradinho. Nesse momento eu vou fazer aqui as minhas 2 carreirinhas de diminuições. A primeira eu vou fazer seguindo a sequência de, logo depois do ponto de borda, eu vou fazer um ponto em ponto meia e depois 2 pontos juntos em ponto meia. Essa vai ser a minha sequência. Um ponto sozinho em ponto meia, 2 pontos juntos em ponto meia. E eu vou seguir essa sequência até lá o final da carreira. Final da carreira, seguindo aqui a sequência, eu vou terminar com 2 pontos juntos em ponto meia e o último ponto de borda eu faço normalmente em ponto meia. Virando o trabalho aqui pelo lado de trás, o lado do avesso, a gente vai fazer a segunda e última carreira de diminuição. Dessa vez, a nossa sequência vai ser a seguinte. Depois do ponto de borda, a gente vai pegar 2 pontos juntos em tricô e vai fazer assim até lá o final da carreira. 2 pontos juntos sempre, eu pego 2 e faço os 2 juntos em ponto tricô até lá o final da carreira. Finalizando a segunda carreira com 2 pontos juntos em tricô e o último ponto de borda a gente vai fazer em ponto meia. Chegamos nos acabamentos, agora a gente vai só fechar aqui e costurar a touca. Eu vou separar uma boa quantidade de fio para fazer a costura, porque eu decidi fazer a costura circular aqui nesse trabalho. Depois que eu tiver uma quantidade boa, eu posso cortar aqui o fio, pegar a minha agulha de tapeceiro e passar o fio por dentro dela, para agora a gente poder passar a agulha de tapeceiro com o fio já ali, por dentro de todos os pontos que estão na agulha de tricô, tomando cuidado para não deixar nenhum ponto de fora. Depois de passar aqui todos os pontos, a gente vai amarrar o topo. Vai procurar o primeiro e o último ponto, passar por dentro deles para poder fazer um nozinho e deixar bem preso aqui o topo da touca.
Eu vou fazer mais um nó aqui nesse topo, dessa forma que vocês estão vendo no vídeo, para ter certeza que vai ficar bem fechadinho e que não vai abrir nenhum buraco depois de pronta. Agora, eu posso já iniciar a minha costura circular. Enquanto vocês observam eu fazer a costura, deixa eu contar para vocês que eu decidi fazer a costura circular porque eu fiz aqui a costura invisível, eu fiz o teste e eu não achei que ficou legal. Eu achei que não ficou tão fácil de fazer nesse modelo, tá? Se vocês quiserem fazer uma costura invisível aí na casa de vocês, vocês podem fazer, vocês sempre podem fazer esse acabamento da forma que vocês acham que fica mais legal, da forma que vocês gostam de fazer, tá? Isso fica sempre a critério de vocês. Só observem aqui comigo, gente, nessa costura circular, que tem um momento que um ponto de borda ele fica um pouco escondido, tá? Mas vocês podem ver aí no vídeo que eu consigo encontrar ele. Eu vou procurando, eu encontro ali ele para poder passar ponto de borda com ponto de borda sempre na costura circular. E eu vou cuidando ali, tá? Para ver que no final eu vou chegar exatamente no mesmo momento ali dos dois lados, tá? Das duas laterais da touca, pra gente poder finalizar essa costura no mesmo momento ali dos dois lados. Costura finalizada, agora eu vou amarrar aqui o fio inicial com o fio que eu terminei de fazer a costura e depois eu vou esconder esses fios aqui bem por essa parte que eu fiz a costura. Só passar ali a minha agulha um pouquinho, depois eu posso cortar os dois fios e pronto, a touca tá prontinha, tá perfeita. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho como que ficou a costura, ficou dessa forma, a costura circular. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado desse modelo. Se vocês por acaso fizerem esse modelo dessa touca, tirem uma foto e me marquem nas redes sociais para eu poder ver. Em todas as redes o meu nome é @tricôdatay, então tanto no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, em qualquer lugar vocês me encontram por esse nome. Me marquem porque eu adoro ver o trabalho de vocês. E por hoje eu vou ficando por aqui. Beijinhos e até a nossa próxima aula!